Graça e paz, amada igreja. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Leremos apenas um versículo nesse período de tempo que estamos prestando um culto ao nosso Deus. Versículo de número 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, vai ao teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Pai, nós não temos absolutamente nada a te oferecer, mas o que temos nós te damos, são as batidas do nosso coração, a intensidade do nosso entendimento, a devoção e o santo temor que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Mais uma vez, nesse tempo aqui de discipulado em expansão, leva-nos além. Toca nossas vidas e que seja uma noite transformadora, segundo o impacto do poder do Teu Espírito que já está sendo liberado nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, se você crê e concorda, você pode dizer amém. Queridos, nós fomos feitos, modelados pelo Senhor do pó da terra. Todavia, nós recebemos um sopro, e esse é o sopro de Deus nas nossas narinas, e isso revela algo para nós. Fala a respeito de que nós estamos sim em um mundo tangível, que nós tocamos, apalpamos, e isso nós conhecemos como imanência, mas com toda a sinceridade do coração, queridos, não é essa a realidade que eu e você precisamos, necessitamos e temos o privilégio de acessar. Toda a criação, raça humana, tem o privilégio de ser criado por Deus. Todavia, queridos, somente aqueles que reconhecem a Jesus Cristo tem o direito de se tornar e de ser filho de Deus. Então, mais do que simplesmente falar aqui de uma receita, daquilo que vai dar certo para a nossa vida, momentânea e passageira nessa terra, nessa noite eu sei que nós estamos aqui falando acerca de algo que é muito maior do que nós. Nós estamos aqui com a mentalidade de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então eu quero falar nessa noite de transcendência, não somente de imanência. Imanência nós tocamos, e o Espírito de Deus está soprando nessa noite. Pastor Lorival já disse aqui, queridos, não se trata de carro, casa, coisas palpáveis. Isso qualquer pessoa pode tocar, ter, obter, mas nós precisamos, querido, nesses dias, de trazer novamente a mentalidade de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que tem acessibilidade a um reino que é sempre eterno, que é transcendental. Nós temos o direito de se relacionar com Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E se tem algo que eu acredito, que nos nossos dias há uma necessidade grande, é de pessoas, de discípulos e discípulas que caminham no Espírito. Nós, segundo o que Romanos capítulo de número 8 diz, podemos ter uma vida na carne, mesmo sendo cristãos, ou ter uma vida no Espírito. E o desejo do coração de Deus
é que nós acessemos a nossa identidade transcendental. Eu não sei vocês, queridos, vocês têm discernido e sentido o peso do pecado sobre a terra? A Maria está pregando em Pilar do Sul hoje. Eu vim com o nosso irmão Jefferson da Roslane. Eu vim conversando com ele, dentro das ações que ele tem vivido. Eu fiz uma pergunta simples para ele. Quando as pessoas entram no carro, para você direcioná-las como Uber, o que você tem percebido? Sabe qual foi o testemunho dele? Pastor, não sei porquê, as pessoas chegam e sentam aqui e começam a chorar. Sabe o que é isso, queridos? É um clamor da alma. O buraco da alma do ser humano só tem uma pessoa para preencher. Essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. E o peso do pecado dos nossos dias faz com que as pessoas adentrem no carro e elas não se aguentem. Elas começam a chorar, a não conseguir dominar as suas emoções, a controlar os seus sentimentos, até porque está entrando no carro de um cristão que carrega a glória de Deus, um condutor da glória de Deus. Então esse é o lugar que eu e você devemos caminhar, queridos, um lugar de acessibilidade transcendental, estar ligado a todo tempo no que o Espírito Santo de Deus está fazendo, no que o Espírito Santo de Deus está se movendo, no que o Espírito Santo de Deus está dando como diretivas. E Jesus, ele está ensinando algo aqui precioso, poderoso. Ele está falando de um lugar, e ele está dizendo claramente, ensinando a importância de algo simples, queridos, mas tão difícil de se realizar. Eu acredito que o inferno todo se levanta contra a vida de oração de um discípulo e de uma discípula de Jesus, sabia? A arquitetação maligna, eu acredito que é exatamente para remover cada um de nós deste lugar que Jesus está ensinando. A acessibilidade àquilo que é transcendental, ao coração de Deus, a uma vida de oração e relacionamento íntimo e pessoal. Sabe aquele lugar, querido, de intimidade, que é só eu e o Espírito Santo? Que é só você e o Espírito Santo de Deus? Exatamente o que está testamentado em Mateus 6, versículo de número 6. Como discípulos de Jesus Cristo, nós temos esse direito e privilégio, não somente de experimentar a presença mantenedora de Deus. A presença mantenedora de Deus, todos experimentam, querido, a onipresença, vivem porque Deus continua mantendo tudo. Não existe nada fora de Deus, não existe vida fora de Deus. Agora, o chamado nessa noite é para nós usufruirmos e termos de fato o rico privilégio de tocar a presença relacional de Deus. Queridos, como os discípulos de Jesus Cristo, nós não podemos abdicar, abrir mão de se relacionar intimamente com o nosso Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Não podemos entristecê-lo, não podemos nos dar no luxo de apagá-lo da nossa vida. Mas precisamos de ter uma intensidade de ansiar, de desejar, queridos.
esse lugar de intimidade com o Espírito Santo, uma presença relacional, uma presença apalpável como nessa noite. Sabe, queridos, por que que os nossos cultos, quem sabe nos dias de hoje, aqui eu estou falando do modo geral, da igreja pós-moderna, quem sabe não vivemos um grande avivamento, operações de milagres, pessoas quebrantadas se arrependendo, pessoas sendo tocadas pela glória de Deus, curas, milagres, sinais, maravilhas. Sabe por quê? Não é porque Deus não tem comida para dar e não tem algo para se manifestar, é porque muitas vezes está faltando intimidade, fome e sede da presença relacional. Queridos, num culto como esse, debaixo de uma unção como essa, a gente entrar e saber quem nós estamos cultuando, e a gente não sair daqui cheio e tocado pela presença relacional do Senhor, não é algo errado com o culto, é algo errado com o coração, porque perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e um espírito compungido. Então os nossos cultos só tem que ser, querido, a extensão daquilo que nós estamos vivendo, aonde diante da presença relacional com o Espírito Santo de Deus, tudo na nossa vida é uma extensão daquilo que a presença relacional de Deus tem, valia, emerge nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar aqui, nessa noite, sabe o que é realmente, querido, a verdadeira recompensa para nossas vidas? A verdadeira recompensa é a presença de Deus dentro de nós, é você poder verdadeiramente usufruir da presença de Deus na sua vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus, estávamos condenados à ira do Senhor, mas veio, querido, aquele que morreu, mas ressuscitou, e nós estamos o aguardando, e Ele derramou sobre nós o seu Espírito, Ele nos ressuscitou, Ele nos vivificou, Ele habita dentro de nós, nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, e a recompensa das nossas vidas é a presença de Deus, queridos. Não existe nada maior e nada melhor, querido, para nós, do que a presença de Deus nas nossas vidas. Não há nada, querido, que nesse mundo, dentro das distrações, dentro daquilo que realmente pode ser atrativo, que possa ser mais recompensador do que a presença de Deus nas nossas vidas. Por quê? Você conhece a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que este mundo, bem como a sua concupiscência, vai passar, mas quem faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre, eternamente. A presença de Deus é a maior recompensa que nós podemos ter, querido. Não há e não terá algo mais recompensador para o ser humano do que a presença de Deus na vida dele. Nós precisamos de cuidar disso, zelar do nosso relacionamento íntimo e pessoal com o amado Espírito Santo, com o amado Espírito Santo. Sabe o que eu discerno nesses dias? Irmãos, eu tenho orado esses dias, mas eu não tenho conseguido orar. Por quê? Porque o Espírito Santo tem tomado tanto o meu interior. Sabe aquele choro da alma, lá de dentro? Eu discerno que as lágrimas vão voltar a cair nos olhos dos filhos e das filhas. Eu discerno que é um tempo que o Espírito Santo de Deus vai vir, que as lágrimas vão voltar, querido, a saltar nos olhos dos discípulos e das discípulas de Jesus Cristo de Nazaré. Eu discerno, querido, que
o Espírito Santo de Deus vai vir de tal modo que nós não vamos conseguir orar, que o peso da glória vai ser tamanho, que vai ser Ele gemendo de dentro para fora, intercedendo através das nossas vidas. Os discípulos e as discípulas de Jesus Cristo vão voltar a ter sensibilidade espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos. Em nome de Jesus, queridos. Nós não vamos ser uma geração de igrejas cheias de gente vazias do Espírito, de ritos religiosos. As pessoas que valorizam a presença de Deus. A presença de Deus, ela traz consigo o que esta terra não consegue oferecer. Nada do que você toca, querido, do que você apalpa, vai conseguir te dar o que somente a presença de Deus te oferece. Por que as pessoas hoje, elas estão viciadas em um tanto de ações e situações? Buscando um preenchimento na vida interior com algum tipo de vício. Sei lá, uma rede social, ou qualquer situação para preencher. Faz o seguinte, sabe o que aqui dentro, você sabe disso, você caminha na sua vida no dia a dia, e você sabe que paz é o que o ser humano clama. Paz, cadê a paz? Faz o seguinte, veja se qualquer ser humano consegue pegar os seus bilhões de dinheiro e lá na farmácia, viu, eu vim comprar aqui paz, me dá paz. Consegue? Não consegue. Sabe por quê? Porque paz é um dos gomos do fruto do Espírito Santo, está inerente à presença de Deus, e Ele disse: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo a dá, uma paz passageira, eu dou a paz permanente, uma paz que excede o entendimento. O mundo não entende, querido, é uma paz que guarda os sentimentos, guarda o coração, até o meu retorno. É só o Espírito, querido. Sabe por que discípulo e discípula de Jesus é taxado de maluco e de louco? E as pessoas não conseguem entender, porque o cara está na prova, mas o cara cultua, o cara canta, o cara está dando glória a Deus, e ninguém entende de onde vem essa alegria. Sabe por quê? Porque o mundo pensa que alegria é euforia momentânea. A gente conquista algo e a gente fica eufórico. Isso passa, querido, mas a alegria do Senhor não passa, porque está inerente à presença dEle. Faz parte, querido, aos gomos do fruto do Espírito. É uma pessoa que vive permanentemente alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está no dia difícil, nós estamos alegres. Está no dia da conquista, nós estamos alegres, porque é o Senhor a nossa alegria. Não há instabilidade, há algo inerente de dentro para fora, queridos. Há algo permanente, transcendental. Meu Deus, como que esse Deus tão grande habita aqui, dentro de nós, queridos? E o amor? O que tem de gente pagando para ser amada, irmãos, nos nossos dias? Pagando para ser ouvido, para ter um pouquinho de amor. O pessoal está pegando no pé do Pablo Marçal, hein? Vocês estão vendo? Até que um dia, né, cara? Até que um dia, meus irmãos, tinha certeza que uma hora o Brasil ia acordar. Tem gente que paga 10 mil reais para ser destravado, irmão, pelo amor de Deus. Mas sabe o que é isso? Uma carência existencial, interior, uma necessidade de ser, mas já é.
já foi amado na cruz do Calvário. Só não conhece o amor de Deus, o nosso Pai, que é derramado dos nossos corações por meio do Espírito Santo, porque no dia que conhecer que foi amado antes da fundação do mundo, que foi desejado por Deus, e que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, meu Deus, nunca mais cai nessas balelas, irmãos, porque vai viver debaixo do amor, querido, permanente. O que esses irmãos que nós lemos a palavra de Deus, sério mesmo, querido, o que esses caras viram? O que essas mulheres viram? O que o apóstolo Paulo viu? Que ele, um cara poliglota, que tinha tudo, e que abandonou tudo e morreu, por amor a essa causa. Não, é algo muito maior, queridos. Só pode ser uma revelação muito maior. É uma recompensa que não tem como explicar. Aí o Espírito Santo inspira ele para dizer o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí o apóstolo Paulo é tomado pelo Espírito, sobe ao terceiro céus. Conheço um homem, não sei se no corpo, no espírito, que subiu ao terceiro céu, viu tantas coisas que não dá nem para descrever. Aquilo que está descrito está dentro de mim e de você. A eternidade está dentro de mim e de você. O Espírito da eternidade, o Espírito Santo, está dentro de mim e de você. Está aí. Uma maior recompensa para a sua vida. Deus é amor. Está inerente à presença de Deus. Uma mulher que tinha 5 maridos, teve 5 maridos, e o que ela estava não era marido dela, encontra com a prefiguração do amor encarnado, Jesus Cristo com uma samaritana. A única coisa que recompensa uma pessoa com a verdadeira cura de todas as carências existenciais da raça humana, não tem como, queridos, é a presença de Deus. Nós estamos falando da presença relacional de Deus, queridos, relacional. Não podemos nos acostumar com a presença mantenedora de Deus, mas aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo, seja sempre com todos vocês. É na intimidade com Deus que nós encontramos a verdadeira satisfação, querido, e a realização espiritual. Alguém já disse que nós somos seres espirituais tendo uma breve experiência humana, e é verdade, querido. Olha para a Bíblia, você está ainda semeando esse corpo corruptível, sim ou não? Mas um dia você terá um corpo glorificado, e você será como Ele é. Sabe essas paredes aí? Você vai ser meio... Quem que é o que passa pelas paredes aí? Quem? Algum desenho aí que passa pelas paredes? Ilimitado, querido. Vai ser como Ele é, com o corpo glorificado. Aleluia. Nele nós temos absolutamente o sim, o amém, nós temos todas as coisas. Segundo lugar, queridos, a importância de valorizarmos e amarmos o lugar secreto.
porque o lugar secreto representa o espaço de intimidade e comunhão pessoal com Deus. Agora a pergunta que eu te faço nessa noite, com sinceridade, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração: aonde é que está a sua ou a nossa prioridade? Onde que está a nossa prioridade? Aonde que está o nosso coração, querido? Porque é necessário priorizar o tempo de oração, meditação, estudo da palavra, uma vida diária com Deus. As disciplinas espirituais com a guarda alta, com a presença de Deus. Eu costumo dizer, querido, que uma pessoa, ela cai porque ela deixa de se relacionar com o Espírito Santo. Então, às vezes, pecados que ela já tinha vencido, ela volta, infelizmente, a fazer. Por quê? Porque ela deixou a guarda baixa. Irmãos, não tem uma pessoa, não tem o super apóstolo, super pastor, super profeta, não tem uma pessoa que permaneça de pé, se não for a presença de Deus, se não for, querido, com a devoção ao Senhor e reconhecendo dependência plena do Senhor. Não tem como, porque constantemente nós temos um inimigo da nossa alma que está ao nosso derredor, lançando dardos, engedrando, e queira você ou não, ainda você tem uma luta entre a carne e o espírito, de modo que um não faz o que o outro quer. Se não alimentamos o espírito, não vamos andar pelo espírito, e automaticamente a carne vai sobressaltar e sobressair. Irmãos, sabe o que ficou para mim domingo da palavra que o pastor Lorival ministrou? Diante de Deus, tudo que ele ministrou, mas o mais crucial foi o final, sintetizando: tudo que nós precisamos é de arrependimento. Porque Jesus se assentou com os pecadores, mas ele se assentou exatamente para que os pecadores não fossem mais pecadores, mas agora passassem a ser justos e santos, porque se arrependeram e se voltaram para ele. Sintetizou. Mas às vezes a mentalidade nossa caída fica no álibi, porque Jesus se assentou com os pecadores, então posso pecar à vontade. Não, ele se assentou com os pecadores, mas na verdade, sintetizando, é exatamente para abrir o caminho do arrependimento. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo pela fé, com o fim de agradar aquele que me alistou, queridos. Aleluia! Discípulos e discípulas de Jesus Cristo, irmãos, precisam de amar este lugar, cultivar uma relação íntima com o Criador, e é isso que vai proporcionar uma conexão profunda, significativa, vai nos preparar para lidar, querido, com as recompensas públicas. Por quê? Porque quando você está com Deus, você está no secreto, você não vai ter problema nenhum de ser recompensado publicamente, você não vai tocar na glória de Deus. Hoje nós temos o vice-campeão da Copa Paulista aí, ó, Kelvin. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Que você guarde o teu coração e que Deus continue a operar na sua vida. Mas quando nós estamos no lugar secreto, nós não temos problema de ser recompensados publicamente, porque essa é a intenção de Deus. Sabe qual é o problema da igreja? Muitas vezes é não entender a palavra de Deus uma totalidade. Então, durante muito tempo, a igreja fica só no secreto, no secreto, no secreto, e começa a idolatrar o secreto, e se esquece que nós precisamos de sair para ser recompensado publicamente. Aí então a gente fica só na metade do versículo, entra no quarto e fecha a porta, e é secreto, idolatrando o secreto, mas a gente se esquece que Deus quer nos recompensar publicamente, plenamente. Para quê? Porque Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens enxerguem
as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Então Jesus, ele vivia dessa forma, querido, ia, operava milagres, sinais, maravilhas, mas depois ele ia para onde? Subiu um monte secreto com Deus. Por quê? Porque depois ele ia ter que estar cheio de Deus e voltar publicamente novamente, pregando, fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Então a idolatria do secreto tem que ser denunciada também. Precisamos de equilíbrio, querido, na vida da fé. Precisamos de não só ter 50% do Evangelho, mas 100% do Evangelho. Uma vírgula na Bíblia faz toda a diferença, queridos. O Senhor falou para nós irmos, sim ou não? Falou para nós irmos. Então Ele falou para a gente ficar só no secreto? Não. Mas nós precisamos de cultivar o secreto, amar esse lugar do secreto, porque é esse lugar que vai nos habilitar para nós lidarmos com as recompensas públicas. É no lugar do secreto que Deus, ele vai circuncidar o nosso coração. É lá que ele vai falar: ei, eu estou te recompensando publicamente, mas você sem mim não pode fazer nada. E lá, querido, você vai orar: eu não quero fazer nada sem o Senhor mesmo. Está escrito: sem mim nada podeis fazer. E eu também não quero fazer nada sem o Senhor. A ti honra, glória, louvor e adoração. Irmão, em nome de Jesus, nós não teremos problemas de ser aplaudidos, mas também não teremos problemas de ser vaiados. Por quê? Coração circuncidado é um coração que está preparado para receber as ações públicas. E é o secreto que nos prepara para isso. Então você não vai ter medo e não vai ter receio nenhum. O que você tiver para fazer, você vai fazer. O que tiver para resplandecer, você vai resplandecer. Vocês receberão poder quando descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas fala do quê? Fala de representação, fala de realização. E essa é a maior recompensa, queridos. Presença de Deus, caráter representativo, representando a embaixada celestial, a nossa vida falando do Deus que nós servimos. Forte, irmãos. Pensa que recompensa que é essa? Ser um representante legítimo da presença de Deus sobre a face da terra, usufruir do sacerdócio universal. Então, em terceiro lugar, Deus, ele quer recompensar cada um de nós publicamente. Isso aqui é promessa de Jesus, querido, não é palavra de comedor de arroz e feijão, não. É palavra de Jesus. Vou ler o texto de novo. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então aí nós entramos no 100% do que Jesus falou. Jesus, ele prometeu que aqueles que o buscam, que têm a intimidade com ele, serão recompensados publicamente. Não queira ser melhor do que Deus, está escrito: todos aqueles que nele acreditam, devem crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então tem muitas pessoas que querem ser melhor do que Deus. Por que quer ser melhor do que Deus? Porque quer ficar só no secreto e não entende que precisa manifestar as recompensas públicas do Senhor. Discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nós vamos, em nome de Jesus, sentar em lugares inimagináveis. Mas sabe por quê? Por recompensa da presença do Senhor. Só para estar ali, e a mão do Senhor, querido, está assim sobre nossas vidas, e a gente dá glória a Ele, e dizer: Deus, Ele é fiel. Seja a área do comerciante,
do empreendedorismo, da pedagogia ministerial, qualquer ação, irmãos. Eu creio nisso, eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que a vida no Espírito, ela fala de pneuma, movimento, pneuma. O Espírito Santo, querido, ele movimenta. Tudo que para, dá bicho, estraga. Nós vivemos debaixo do sopro do Espírito, nós nascemos do sopro, irmãos. Eu combato realmente nessa noite, querido, qualquer ação de principado, potestade de estagnação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem o que fazer, querido. Os dias são difíceis, vão ficar mais apertados ainda, segundo o que a Bíblia diz. Ou a gente mergulha no que a palavra de Deus está dizendo e encara de frente, irmão, ou começa a estagnar. Puxa, está difícil demais. Está complicado demais. Meu filho agora começou a estudar de manhã. Primeira semana foi, top de linha. Agora ele já está falando assim, poxa pai, filho, não tem essa não, meu velhinho, vamos lá, bora. É rotina, meu irmão. A vida, meu filho, vai bater doído. Tem essa. Chegou o tempo. 6 horas, filho, tem que acordar. Se tiver legal na escola, as notas, tem dia que até vou te liberar aí para dar uma faltada, mas caso contrário, irmão, esquece. É no Espírito. Nós não vamos movimentar nos sentimentos. Nos sentimentos, o diabo, ele encontra vantagem contra nós. Mas no Espírito, está tudo pronto. O Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito, até perdendo tudo, no final, Jó proclamou: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Nós somos uma igreja militante, em Cristo triunfante, mas ainda há um caminho a percorrer, há um combate da fé. Combati o bom combate, o apóstolo Paulo disse, guardei a fé e encerrei a carreira. Você e eu somos combatentes ainda. Precisamos de guardar a fé, para que naquele dia a coroa da justiça que nos está reservada, ninguém a roube, defraude. Nós vamos chegar lá, irmãos, tenha certeza disso. E esse secreto vai nos preparar para as recompensas públicas, queridos. Jesus, ele prometeu isso. Isso significa sim, querido, favor de Deus nas diversas áreas, seja bênçãos, provisão, manifestação, de forma visível. Alguns vão colocar a mão e Jesus vai curar. Outros vão enriquecer com dom de contribuição. Outros vão pregar o Evangelho em vários lugares. Outros vão gerar filhos sobrenaturais. Uma unção de Deus que pega no Espírito.
Outros vão chegar em patamares de multinacionais que jamais conseguiria, pela força do braço. Outros vão conseguir amar, querido, sem dificuldade nenhuma. Vão ter o dom da compaixão. E as pessoas vão olhar e só de olhar vão se constranger, vão se dobrar ao Evangelho. Você já se deparou com uma pessoa assim, querido? Você constrange de estar perto dela. Você fala assim: eu preciso de me converter de novo. Ontem eu falei no EMAC, meu filho fez um limpo no guarda-roupa, deu para o primo dele, tênis, um monte de roupa. Chegamos de viagem, encontramos o priminho dele de novo. Eu acho que os dois estavam conversando. Aí ele pegou o tênis da Nike dele e deu para o primo. Aí eu dentro do carro com a Marie, aí a Marie falou: o Kael deu o tênis da Nike dele. Eu ensino ele isso, ser generoso. E no ímpeto, naquele momento, virei e falei: viu, você vai ficar sem roupa e sem tênis. A Marie não falou nada, mas o jeito que ela se ajeitou assim no banco, o Espírito Santo de Deus já falou: você falou bobeira, não era para você ter falado isso. Irmãos, eu me deparei e falei: como eu preciso de ser transformado, Senhor. Esse egoísmo terrível. Nós temos tudo, queridos. Deus tem nos abençoado com tudo, com o pão de cada dia, com a graça dele nas nossas vidas, com o cuidado dele nas nossas vidas. Mas eu me deparei, irmãos, com isso. Espírito Santo, me perdoa. E uma palavra pode atrapalhar o que o Espírito de Deus está fazendo na vida do menino. E o Espírito de Deus falou ainda mais: está impedindo ele de ser abençoado. É melhor ter a experiência de dar do que receber. Quando você semeia, é a semente que eu estou dando. E fazer o caminho de retorno, irmão, tem que ter humildade, né? Para pedir perdão. Então o Espírito Santo vai liberar sim sobre nossas vidas esse lugar. Andarmos 100% como discípulos e discípulas de Jesus. Vida de secreto, manifestação pública. Vida de secreto, manifestação pública. Vida de secreto, manifestação pública. Discípulo e discípula de Jesus Cristo vive dessa maneira. E a maior recompensa que nós temos é o quê? Viver alinhado com o Espírito, acessando o transcendental. Eu quero combater aqui, querido, tudo que simplesmente é tangível. Não se acostume com isso, com o que é somente tangível, apalpável. Mas acesse os lugares sobrenaturais, espirituais, porque está escrito que é lá que nós governamos e estamos assentados com Cristo Jesus. Discípulos e discípulas de Jesus Cristo não é muito normalzinho não, querido. É meio doido, conforme a palavra de Deus diz. Enxerga às vezes algumas coisas, querido, que ninguém enxerga, porque é Deus ministrando, falando, direcionando. Então nessa noite eu queria orar junto com você, porque eu necessito dessa graça. Se coloque em pé no seu lugar. Sabe qual é o desejo do meu coração, queridos? É um sonho que eu tenho. Eu clamo a Deus por isso. Senhor, é muito bom conhecer a história da igreja. É muito bom conhecer a respeito de Jonathan Edwards.
É muito bom ler a respeito de Charles Spurgeon. Como é maravilhoso ver as literaturas de Leonardo Ravenhill. Senhor, obrigado por esses homens, obrigado por essas mulheres que trouxeram o teu coração para um tempo e uma geração. Mas mais do que falar de avivamento, Senhor, mais do que contar somente a história, permita-me e permita-nos na nossa geração vivermos um avivamento, sermos a justiça de Deus na face da terra, sermos aqueles, querido, que atraem os céus para a terra, vão amar a presença e vão manifestar publicamente. Deus quer tocar nossas vidas, queridos. Deus quer tocar a maneira como nós falamos. Deus quer tocar a maneira, querido, como nós sentimos. No lugar da ira, Deus Ele quer trazer paciência. No lugar do julgamento, Ele quer trazer, pense naquilo que é puro, que é de boa fama, naquilo que é bom, porque aí é que eu vou cuidar de você. No lugar da inquietação, Deus Ele quer trazer a longanimidade. No lugar da carência, Ele quer preencher com amor. O Espírito Santo de Deus quer nos recompensar mais uma vez com a presença dEle. Eu te convido nesse momento a deixar o Espírito Santo tocar a sua vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar o teu amor que nos envolve. Somente o Senhor pode fazer de nós discípulos, discípulas. De fato, vão a cada dia se dobrar diante de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo.
Nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Tu és aquele que intercede por nós. Conhece nossas fraquezas. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Encha-nos com a tua presença. Encha-nos com a tua presença. Toca os nossos sentidos. Ilumina os olhos do nosso coração, Espírito Santo. Espírito de graça. Espírito de amor. Vem mais uma vez. Permeia-nos, pois Tu és a nossa recompensa. Tu és a verdadeira recompensa. O Senhor nos comprou e nós pertencemos a Ti. E nada pode nos separar do Teu amor. Levante as suas mãos aos céus, como sinal de rendição. Somos livres para adorá-lo. Sim. Maior intensidade no nosso coração. Sim. Nítido que o Espírito Santo de Deus, Ele soprou aqui. Algumas pessoas entraram nessa noite aqui muito opressas, com uma tristeza e uma angústia. O Espírito Santo de Deus, Ele transicionou. A alegria veio sobre ti, a porção da paz veio sobre tua vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo: cura. Ele te curou, Ele te sarou, Ele tocou a sua vida nesta noite. A presença dEle é a sua recompensa. A presença do Espírito Santo, ela é sobre ti, ela é sobre a tua família. Espírito, obrigado. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, o amor do nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e íntima comunhão
presença do Espírito Santo seja contigo hoje e para todo sempre. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Dá um abraço ao irmão que está do seu lado, cumprimente ele. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.